Olá, meu irmão e minha irmã. Vamos então a mais uma aula, estudando a respeito da pessoa do Espírito Santo. E nessa aula, irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vem habitar na vida daquele que crê, na vida do crente, tá bom? Eu deixei o gráfico aqui aberto, o, o maior que eu pude, né? E acompanha comigo aqui nesse gráfico, irmãos. Olha, aqui na questão da habitação do Espírito Santo, nós vamos ler o texto de 1 Coríntios capítulo 3, esses dois versículos aqui que são o versículo-chave desse tema da habitação do Espírito Santo. Lembrando que essa aula aqui precisa ser assistida com a anterior, tá bom? Na anterior eu discorri, eu fiz os comentários a respeito do capítulo 1 e do capítulo 2 de 1 aos Coríntios, e agora a gente vai complementar a esse texto lendo o capítulo 3. E dentro desse capítulo 3, nesse contexto maior onde o apóstolo Paulo está falando que a edificação das pessoas, tanto a fé salvífica quanto a edificação das pessoas, vem por meio da pregação da palavra de Deus e não por meio de sabedoria humana. Nesse contexto, nós teremos essa informação aqui de que o Espírito Santo habita na vida do crente, e o apóstolo Paulo, nesse texto, vai usar de duas comparações, falando que o Espírito Santo faz na vida do crente é semelhante àquilo que um agricultor faz na sua lavoura, onde ele semeia, depois rega, cuida para que a planta cresça, e o construtor faz algo semelhante quando vai construir um edifício, tá bom? Ele, ao construir um edifício, ele lança os alicerces, ele tem um planejamento, ele começa a edificar, a construir aquele edifício, e ele tem que, ao fazer isso, escolher os melhores materiais, os melhores elementos para construir esse edifício. E aí o apóstolo Paulo fala: nós somos lavoura de Deus, nós somos edifício de Deus, e nós somos o edifício em que Deus habita por meio da pessoa do Espírito Santo. Então essa ilustração que o apóstolo Paulo usa do edifício, ela tem tudo a ver com a questão da habitação do Espírito Santo na vida daqueles que creem. Eu quero que o irmão volte aqui no gráfico, aqui nesse texto de Gênesis 2, lá no começo dos nossos estudos, eu comentei que o Espírito Santo e Deus, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito, a Trindade, ela se comunicava com o homem naquele ambiente do paraíso. E o Éden, o jardim do Éden, foi o primeiro ponto de encontro de Deus com o homem. Tá bom? Quando eu falo homem, quero dizer homem e mulher, a raça humana, tá bom? O segundo ponto de encontro entre Deus e o homem, já o homem estando nessa condição de pecado, já tendo sido separado de Deus, ter quebrado a comunhão e perfeita com Deus, ter sido expulso daquele paraíso e se tornado um peregrino errante nesse mundo, dentro daquele ambiente lá desértico do Oriente Médio, o segundo ponto de encontro foi o tabernáculo. Então, nesse tabernáculo, deixa eu dar um zoom aqui, irmãos. Nesse tabernáculo, tá, que era uma tenda construída no deserto para que eles pudessem montar e desmontar na medida em que eles se deslocavam, nesse tabernáculo Deus voltou a manifestar a sua presença, e ali havia um novo encontro de Deus com os homens. Tá? Então, isso é o que está escrito aqui nesses gráficos aqui em laranja. Mais para frente na história bíblica, irmãos, nós temos o aparecimento da figura do templo, né? Quando os homens o povo de Israel já conquistou um certo território e se alocou ali, se fixou ali, eles decidiram construir um templo para que Deus se manifestasse agora num templo fixo dentro do território do país deles. E Deus assim o fez durante séculos, tá bom? Esse templo foi destruído por causa da infidelidade do povo de Israel, mas enquanto ele existiu ali, ele era chamado de a casa do Senhor, porque ali havia
o ápice do encontro de Deus com os homens, ali eram oferecidos os sacrifícios e o sacerdote entrava dentro do templo para oferecer os sacrifícios pelos pecados do povo, e ali também acontecia esse encontro entre o Deus Santíssimo e os homens pecadores. Depois, avançando na história, eu falei para os irmãos, quando Jesus nasce, deixa eu tentar pegar o gráfico aqui, que esse programa é complicadinho. Quando Jesus nasce, essa questão de templo, de tabernáculo, ela se dissipa, o templo deixa de ter essa importância, porque agora o ponto de encontro de Deus com os homens é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, tá bom? É na pessoa do Senhor Jesus Cristo, num homem com corpo, que nós nos encontramos com Deus, e em Jesus nós temos Deus revelado. E o Senhor Jesus, inclusive, é chamado de Emanuel, o Deus conosco. Então, esse relacionamento que dependia de um templo construído por mãos humanas, agora passa a depender do corpo da pessoa e do interior, do coração da pessoa. Deus é quem vem agora encontrar um homem não mais em lugares edificados pelos próprios homens, né? Seja o tabernáculo, seja o templo, mas Deus vem agora habitar, Deus vem se relacionar, Deus vem conversar com o homem a partir do seu homem interior. E quando nós formos estudar antropologia, daqui a algumas semanas, nós vamos ver que esse homem interior, ele tem três áreas distintas, que é a área dos pensamentos, da razão, do conhecimento, do discernimento, onde se forma a sabedoria. Depois nós temos uma área das afeições humanas, onde estão os nossos desejos, nossos sonhos, nossos sentimentos, nossas vontades, tá bom? E por fim nós temos uma área que nós chamamos de volição, a área da volição ou a área das decisões. É com base naquilo que conhecemos, com base naquilo que sentimos, nós tomamos as nossas decisões e manifestamos as nossas decisões por meio do nosso comportamento. Então isso aí é o homem interior, tá? Um pouco complexo, não é tão simples entender, precisa estudar, precisa ler, mas a gente chega lá. E Deus vem habitar aí, tá bom? E assim como foi com o Senhor Jesus Cristo, de maneira igual, também vai ser conosco, tá bom, irmãos? E então aqui, ó, o Espírito Santo, a Bíblia usa várias formas de dizer que Deus trabalha, ele vem se relacionar com o homem no interior do homem, tá? E esse texto aqui está falando que nós somos edifício de Deus, nós somos o templo onde Deus habita. E agora esse encontro, ele é individual, ele independe de sacerdotes, ele independe de sacrifícios humanos, ele independe de construções feitas por homens, porque, ao contrário do que foi no passado, onde os homens construíram o tabernáculo, construíram o templo, e aí poucos homens podiam entrar lá dentro para ter esse encontro com Deus, é Deus quem vem habitar em cada indivíduo, e cada indivíduo se torna o templo onde Deus habita. E isso é o que o texto vai falar. Então eu vou abrir aqui o texto de 1 Coríntios, vou ler, lembrando que é extremamente importante o irmão ter uma leitura única do capítulo 1, 2 e 3, porque ele está falando justamente isso, que para que esse relacionamento com Deus se desenvolva, é necessário que o homem tenha pensamentos espirituais e que fundamente o seu relacionamento com Deus nas questões espirituais, adquirindo a mente de nosso Senhor Jesus Cristo por meio do conhecimento, do discernimento e da sabedoria da palavra de Deus, e não de sabedorias humanas, seja elas de que natureza for, de que área do conhecimento humano for, porque é só assim que nós poderemos nos relacionar de uma maneira mais correta com Deus, nos edificando e nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Até coloquei aqui, ó, em cinza, tá bom? A essência dessa aula é que por meio de um relacionamento pessoal com total
intimidade do homem interior ou do coração, que é o conjunto das mentes, afeições e atitudes, é que nós vamos desfrutar desse relacionamento com Deus habitando no homem. Essa expressão, essa ilustração de habitação, irmãos, isso também é importante frisar, ela é a mesma coisa, ou é o mesmo evento sendo visto de ângulos diferentes, usando linguagem diferente para descrever a mesma coisa, tá? Então o Espírito Santo foi derramado? Foi derramado. O Espírito Santo, o homem nasceu de novo? O homem nasceu de novo. O que significa nascer de novo? Que o Espírito Santo veio habitar, ele foi derramado, ele veio habitar no homem interior. Tá bom? Então, todas essas aulas que nós estamos tendo a respeito da presença de Deus em nós, elas falam a mesma coisa, porém de ângulos diferentes, com nuances diferentes do mesmo fato, do mesmo evento, tá bom? Vamos abrir o texto aqui, então, vamos ler onde que isso está escrito. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 3. Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Paulo está falando assim, olha, Coríntios, vocês, apesar de serem salvos, apesar de estarem na igreja e vocês ainda estão aprendendo como crianças pequenas a viver a vida espiritual. Porque vocês estão tendo manifestações, comportamentos que lembram as pessoas incrédulas, porque entre vocês há ciúmes, há inveja, há facções, e vocês não estão pensando com a mente do espírito, vocês estão pensando e agindo com a mente dos incrédulos, dos carnais, daqueles que estão ainda na natureza carnal, na natureza pecaminosa. Ainda estão em Adão e não estão em Cristo, então vocês precisam se arrepender de algumas coisas e crescer, amadurecer na fé. Tá bom? É isso que ele vai falar ao longo do texto. Olha o que ele diz aqui: dei-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condição de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque são carnais. E ele vai explicar por que eles são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Percebeu? Ele está falando assim, ó, vocês estão dentro da igreja, mas vocês estão agindo como se estivessem no mundo. Vocês estão trazendo para dentro da igreja um pensamento e um comportamento que reflete o mundo pecaminoso ante Deus que tem aí fora. E isso não pode ser assim. E aí ele explica, pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos, havia uma divisão dentro da igreja de Corinto, porque as pessoas falavam assim, não, eu sou discípulo de Paulo, outros falavam assim, não, nós somos discípulos de Apolo, Apolo é uma outra pessoa que pregou, ensinou e edificou a igreja de Corinto, tá bom, irmãos? Isso é percebido lá no livro de Atos, dá essa informação. E outros falavam assim, nós somos de Cristo, né? Querendo ser mais do que aqueles que são de Paulo e mais do que aqueles que são de Apolo. E o apóstolo Paulo está argumentando aqui, ó. Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meios dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. E aí ele começa a usar figuras de linguagem ou ilustrações, não é figuras de linguagem, mas ilustrações que vão fazer eles entenderem quem eles de fato são e por que eles têm que agir de maneira diferente. Aí ele fala, eu plantei, como aquele construtor, aquele agricultor que vai semear ali, para que haja uma planta e essa planta venha a dar fruto e tudo mais. Ele fala, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. De modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Por que ele fala assim, ó, eu plantei e Apolo regou? Porque, lendo lá o livro de Atos, você vê que quem fundou, quem começou a igreja em Corinto foi Paulo. Paulo foi para Corinto, começou a pregar, apareceram alguns crentes, manifestaram fé salvífica e começaram a se reunir nessa igreja. Aí Apolo estava correndo atrás de Paulo. Tá? Paulo se salvou em algum lugar e estava correndo atrás de Paulo. E aí ele foi atrás de Paulo, se eu não me engano, em Éfeso. Aí Paulo não estava lá mais, ele já tinha ido para Corinto. Aí Apolo correu atrás de Paulo lá em Corinto. E lá Apolo ficou e começou a ajudar a igreja nesse seu início, tá bom? Por isso que ele fala, eu plantei, mas foi Apolo que regou.
E aí ele fala, nenhum de nós dois, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas é Deus quem faz tudo crescer, tá? O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Aqui ele está trabalhando com a ideia, irmãos, de que é o Espírito Santo de Deus quem distribui as capacidades, os dons, para que cada pessoa dentro da igreja faça a sua parte, e independente da posição que cada um está, não importa se é o bispo, não importa se é o pastor, ou o presbítero, ou diácono, ou porteiro da igreja, ou faxineira do banheiro, não importa. Diante de Deus, todos são iguais no que diz respeito à importância, porque todas as capacidades vêm de Deus e é Deus quem capacita cada um a fazer as suas tarefas específicas. Não existe distinção de valor em termos dessas diferentes formas de atuar dentro da igreja. Todos são importantes, tá bom? Ele está falando, o mais importante é Deus, que dá todas as coisas para nós, pois somos cooperadores de Deus. E aí ele começa a usar essas ilustrações aqui, ó. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus, percebe? Ele está trabalhando com ilustrações que o povo conhecia. O povo era de uma sociedade agrícola, agrária, tá? E eles construíam casas para morar, construíam as suas cidades ali, e tem o templo lá em Jerusalém. E aí ele vai falar do templo aqui embaixo, tá? Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja como cada um constrói. Então ele está falando assim, ó, eu como um construtor sábio lancei os alicerces certos. Eu evangelizei vocês usando a palavra de Deus, os termos espirituais, não usei de sabedoria humana para explicar as coisas de Deus, e esse é o alicerce sólido. Veio o outro e começou a construir em vocês o conhecimento mais amplo, mais detalhado das coisas de Deus, e ele está construindo sobre os alicerces que eu lancei. Então, um trabalho vai complementando o outro. É isso que Paulo está falando em relação a ele, em relação a Apolo. E aí ele continua, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, e aí ele vai falar das pessoas que vêm edificar a igreja. Por que nós usamos essa expressão de edificar a igreja? Por causa desse texto, tá bom? A igreja vai ser edificada, ou seja, vai ser amadurecida, ela vai ser ensinada, ela vai crescer, ela vai amadurecer em Cristo, nas coisas que pertencem ao reino de Deus, ao conhecimento de Deus, como Deus pensa, como Deus age, quem nós somos, como devemos viver, o que devemos esperar. Todo esse amadurecimento, esse crescimento, é como ele deve ser feito pelos líderes da igreja, pelos que pregam, pelos que ministram, pelos que ensinam. Eles devem ser feitos com os melhores elementos, tá bom? E aqui ele vai usar agora uma comparação com quem constrói os edifícios, quem construiu o templo deles. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, essas pedras preciosas aqui, irmão, se você entrar numa igreja romana, por exemplo, como lá do Vaticano, vai, que tenha lá a igreja de Pedro, né, de São Pedro, você entra lá dentro, tem mármores, vários tipos de mármores, vários tipos de granito, várias pedras preciosas, não é brilhantes de fazer joia, são pedras usadas em construção, tipo as pedras das nossas pias, das nossas casas, tá bom? Se alguém constrói com esses elementos, ou constrói com madeira, com feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a luz. Esse é o dia em que o Senhor Jesus vai julgar as obras dos líderes das igrejas, tá bom? É isso que Paulo está falando aqui. As obras dos líderes das igrejas um dia também serão julgadas. E aqui ele não está falando de salvação, ele não está falando de falsos pastores, como fala em outros textos. Ele está falando de homens que estão dentro das igrejas e que querem edificar a igreja usando de sabedoria humana, que é o tema principal
do capítulo 1, 2 e 3 de 1 aos Coríntios, e ele está falando, vai ter um dia que as obras desses homens serão julgadas, tá bom? E elas já estão sendo julgadas, porque conforme esses líderes estão exercendo seus ministérios, Deus está trazendo problemas, tá bom? Pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Então ele está falando assim, Deus vai trazer problema. E um dia Deus vai fazer um juízo final, o final não aquele de salvação, de perdição eterna, mas é um juízo das obras que foram feitas por esses líderes. E ele está falando assim, e elas vão ser provadas pelo fogo. Se passando pelo crivo do juízo de Jesus, aquela obra que aqueles homens realizaram for boa, ele vai sair com alguma coisa, com algum galardão. Se não for, ele vai escapar desse juízo de Deus como alguém que escapa do fogo. O fogo, quando vem, queima tudo, não sobra nada. E a pessoa vai sair toda empoeirada e vai sair sem nada, sem nenhum elogio, sem nenhum galardão, porque não construiu, não edificou a igreja com base solidamente alicerçado na palavra de Deus, mas ficou introduzindo sabedoria humana dentro da igreja. É isso que esse contexto desses capítulos está falando. Então, ele está usando essa ilustração de construir, de templo, tá? E agora estamos chegando aqui nos versículos onde ele vai falar que é o Espírito Santo que habita em nós. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo. Mas será salvo como? Como alguém que escapa através do fogo. A pessoa que sai de um fogo, de um edifício que pegou fogo, ela deixou tudo lá, né? E tudo se queimou. Ela saiu sem nada, tá bom? Ainda saiu empoeirada, feia, suja, e ela não vai receber nada, apesar dela estar salva. Olha aqui, ó. Será salvo como alguém que escapa através do fogo. Se o que ela fez foi bom, foi com base na palavra de Deus, se ela ajudou a igreja a se edificar com base na palavra de Deus, essa pessoa, esse líder, receberá recompensa. Porém, se aquilo que ele fez se queimar, né, não sobrar nada, ela sofrerá prejuízo, tá bom? É isso que ele está falando aqui. E agora chegamos aqui aos versículos que falam da habitação do Espírito. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha aí, ó, a afirmação, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então agora, não somos mais nós que temos que construir um edifício humano e ir até lá para encontrarmos com Deus. Não, é Deus que vem agora habitar em nós, dentro do nosso homem interior, agindo na nossa mente, agindo nas nossas afeições, nos ajudando a mudar o nosso comportamento, a mudar as nossas decisões, e nós nos tornamos a habitação do próprio Deus e nós nos tornamos o santuário de Deus, tá bom? E aí ele fala: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Ele está falando assim: se alguém perseguir cristão e matar cristão, Deus vai retribuir a essa violência desse homem, tá bom? E vocês são sagrados. Por quê? Porque Deus habita em vocês. Não é o templo que é sagrado, não é o prédio da igreja que é sagrado, tá bom? O que é sagrado? É você. Eu e você que temos o Espírito Santo habitando em nós, tá bom? Não se engane. Deixa eu puxar mais para cá que está cortando. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa era, olha como Paulo, irmãos, é enfático. A Bíblia é enfática. São 3 longos capítulos que Deus está usando da palavra dele para falar: não se apeguem à sabedoria humana. Se alguém pensa que é sábio segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se tornem sábios. E esse louco aqui faz referência aos capítulos anteriores, que fala que Jesus é a loucura. A loucura da pregação que aponta Jesus e todas as coisas que envolvem a vida, a obra do nosso Senhor, elas são loucuras aos homens, tá bom? Mas é a essas coisas que nós devemos
nos apegar. E aí ele vai finalizando aqui. Porque a sabedoria desse mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis os pensamentos dos sábios dessa era, com toda a sabedoria que eles dizem ter, é loucura e futilidade aos olhos de Deus. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus, tá bom? Então Paulo aqui está encerrando nesses 3 capítulos esse assunto de que nós devemos ser edificados, ou seja, construir a nossa vida espiritual com base na palavra de Deus e nas coisas espirituais que só são encontradas dentro da palavra de Deus e não na sabedoria desse mundo, e é o Espírito Santo habitando em nós quem vai produzir essa obra de nos levar a toda a verdade. Tem mais um texto, irmãos, que está aqui em Efésios. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o gráfico, ó, que também fala da habitação do Espírito, Efésios 1, 13 e 14. Deixa eu voltar aqui na Bíblia. Efésios 1, 13 e 14, né? Esse texto a gente usa ele muito. E aqui, falando a respeito da obra de salvação, tá? Também é citado a habitação do Espírito. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, nele é em Cristo, né? O evangelho que o salvou, olha aqui, ó, não é a sabedoria humana que salva, nem edifica, é o evangelho que salva e é o evangelho que edifica. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Deus veio, derramou o Espírito, a pessoa nasceu de novo, o Espírito Santo está habitando na pessoa e, desse ponto de vista, isso é um selo de garantia que nós desfrutaremos da promessa da salvação final e da vida eterna. Então, a Bíblia está falando de diferentes formas que Deus vem em comunhão com os crentes e passa a habitar de maneira eterna. O Espírito Santo ele não vai mais deixar de habitar em nós, tá bom? Uma vez que ele veio, ele não sai mais. Não tem como o Espírito Santo deixar de habitar, porque é da decisão de Deus nos salvar. E essa é a prerrogativa que o Espírito Santo habite eternamente em nós. E olha aqui, ó, ele é a garantia da nossa herança. Não é a garantia que nem quando você compra um eletrodoméstico de 1 ano, ou aí você paga um pouquinho mais para ter uma garantia estendida. É a garantia eterna. Até quando? Até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, esse conceito da habitação do Espírito é isso, tá bom? Uma vez que o Espírito Santo ele habitou em nós, eu quero agora chamar a atenção dos irmãos aqui para o gráfico de novo, ó, para finalizar a aula. Deixa eu ver onde é que está o zoom aqui. Olha essa frase aqui, irmãos. Lá no Antigo Testamento nós começamos assim, ó, a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento e sua obra progressiva. E nós estamos vendo como a obra do Espírito Santo está se tornando cada vez mais ampla e diversificada. E aqui no Novo Testamento, a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento, sua habitação permanente. O Espírito Santo não se aparta mais do crente, tá bom? Porém, o domínio do Espírito Santo é progressivo, tá bom? Por quê? Como o texto aqui que nós lemos, que Paulo falou assim, eu queria falar com vocês como pessoas espirituais, mas vocês ainda são carnais. Vocês ainda estão presos a um comportamento, a um modo de pensar, a um modo de ver as coisas de quem ainda é mundano. Vocês são como crianças recém-nascidas. Vocês precisam crescer, vocês precisam se desenvolver, vocês precisam amadurecer, como vocês precisam crescer como um edifício que está sendo construído, e o que está sendo construído em vocês é a própria imagem de Jesus Cristo. E vocês precisam crescer, precisam seguir nesse caminho. Tá? Mas vocês ainda são criancinhas, vocês não estão entendendo nem o beabá. Eu ainda estou tendo que dar leitinho para vocês e eu queria dar alimento sólido, né? O bebezinho a gente põe a papinha na boca, dá o leitinho na boca. A criança quando vai crescendo,
ela vai começando a comer sozinha, e o homem maduro ele também se alimenta sozinho e ele vai se alimentando de coisas cada vez mais sólidas, né? E é assim que é a vida. E esse processo de crescimento, ele tem a ver com o domínio progressivo do Espírito Santo, que a gente vai ver agora aqui nas últimas aulas, encerrando esses estudos a respeito do Espírito Santo. Então, irmãos, espero que tenha ficado claro essa questão da habitação, como ela saiu daquela habitação do Éden, ela passou pela habitação bem parcial ali. As pessoas não tinham acesso a Deus, Deus ainda não operava, não trabalhava de maneira tão ampla e diversificada dentro da vida das pessoas. Eram as pessoas que tinham que ir até o templo, elas viviam em volta do templo. Olha como é que era o acampamento, eram 3 tribos de um lado, 3 tribos do outro, 3 tribos no fundo, 3 tribos na frente dessa tenda onde Deus se manifestava. Existia uma dificuldade de se chegar a Deus. Depois o templo, a mesma coisa, vários muros cercando o templo, poucas pessoas acessavam o templo, e depois isso muda, tá? Com a questão do relacionamento pessoal. A questão do relacionamento pessoal é Deus quem habita dentro da pessoa, e o Espírito Santo vem habitar dentro de todo aquele que crê, e ele não se aparta mais. Amém? Repeti várias vezes a mesma coisa, espero que tenha ficado claro e que o irmão tenha sido abençoado. Até a próxima aula.